Sabe aquelas relações pais e filhos meio disfuncionais, meio complicadas, às vezes encaixa, desencaixa, encontra, desencontra. Tem às vezes um pouco de rancor, um pouco de ansiedade em relação àquele encontro, um pouco de frieza, de distância, enfim. São infinitas as possibilidades de relações entre pais e filhos, e nesse novo filme que estreou agora nos cinemas no dia 9 de abril, chamado Pai, Mãe, Irmã, Irmão, vamos conhecer três histórias diferentes. Então, é um filme longa-metragem com três histórias curtas que não estão interligadas. E nessas três histórias, a gente vai conhecer formas diferentes dessas relações acontecerem, né? No primeiro filme, na primeira história, a gente tem o Tom Waits e o Adam Driver contando ali uma história de um pai, um filho e mais a irmã dele, né, que é filha do mesmo pai, indo lá encontrar esse pai que mora em um local remoto. E essa relação é um pouco distante, porque ela não se sente tão próxima do pai, e ele se sente na obrigação de estar presente, de estar ali, cumprindo as obrigações dele. E esse pai parece meio manipulador, aquela pessoa que, tipo, ai, poxa, eu acho que eu quero que as coisas aconteçam desse jeito e eu vou construir situações para que elas aconteçam. Na segunda história que tem a Kate Blanchett, a gente já vê uma outra forma de relação. É uma mãe e duas irmãs, e elas também têm formas diferentes de se relacionar com a mãe. Cada uma tem um jeito, uma se sente um pouco meio deixada de lado, e ela tenta se mostrar muito melhor do que ela realmente está, enquanto a outra, que é super comedida, meio ali encolhida naquela relação, e a mãe tem uma relação meio dura, meio fria com elas, mas ao mesmo tempo tenta se sentir um pouco mais próxima, mas ela não consegue estabelecer essa conexão da melhor forma. E na terceira história, a gente tem a Angel Monroe e o irmão dela, que tem ali dois pais que faleceram, e eles acabam descobrindo algumas coisas, comentando algumas coisas sobre como era a relação dele com os pais, e como os pais foram um pouco ausentes na relação com eles, mas ao mesmo tempo eles têm uma relação de muito amor e de muito carinho pelos pais. São três formas diferentes de se relacionar com aquela relação pai-filhos, né? Ele propõe essa discussão de como essas relações se dão, de como você se sente em cada uma delas. Eu acredito que todo mundo, em algum momento, já tenha tido alguma dificuldade de se relacionar com o pai, com mãe ou com ambos. Às vezes a gente tem situações assim muito delicadas de pessoas que passaram por situações muito vulneráveis e pessoas que de repente nem te passaram por isso, mas ainda assim isso não significa que você não vá se conectar com esse filme que propõe essa discussão dessas três possíveis relações que aconteceram. É um filme tocante, são histórias sensíveis. Eu gostei bastante do filme, me emocionei em alguns momentos, mas ele constrói uma narrativa no ponto de te deixar levemente emocionado. Você fala, poxa, nossa, isso aqui foi difícil. Então, em alguns momentos você vai até rir um pouquinho, sabe? Falar, nossa, isso aqui aconteceu desse jeito. Poxa, eu já vivi essa relação, eu me identifico com essa relação. Enfim, o filme é muito bom, vale muito a pena, tá em cartaz nos cinemas, não perca a oportunidade de assistir.